proteja aquilo que te mantém vivo no ar. Evite o risco de se afogar. Procure abrigo acima do nível do mar. Se teu juízo te abandonar, guarde um sorriso pra nunca se desesperar. Deixa o destino se apresentar. Olá, amigos da música. Soberanos Sons da Alma, esse projeto inicial de 10 entrevistas com grandes nomes da música brasileira. Chegamos ao penúltimo programa dessa primeira temporada e no mais recente entrevistamos Roberto Menescal. E hoje nós estamos aqui muito felizes, sendo recebidos na casa deste grande brasileiro, que honra o país com a sua música extraordinária, super inventiva, há muitas décadas. É um personagem fundamental para a história da música brasileira e da história da civilização do Brasil. De modo que, muito honrado, o Soberano Sons da Alma está aqui hoje na casa de Marcos Valle. Marcos, querido. Meu querido, que bom te receber. E que honra minha também. Muito bom fazer mais um programa com você. E depois do Menescal, tá maravilhoso. Então, meu querido amigo. Então. Não sei se foi o mar ou entardecer, não sei, mas só penso em você. Talvez o fim de tarde quisesse assim deixar você perto de mim. De repente aconteceu, só ficamos você e eu, altas ondas no arpoador. Mergulhei, seu olhar azul, me encantei com seu canto. E um beijo trocado ao vento sul fez amor desse encanto. Marcos, eu gostaria de começar falando um pouco dessa sua viagem à Europa e aos Estados Unidos, muito bem sucedida, onde você mexeu com multidões e fez essas multidões dançarem. Mas antes disso, eu tenho aqui, nós vamos falar muito sobre isso, um disco seu, que é o velho LP, não é? Que você gravou em tributo a Henri Salvador. Henri Salvador. Não é isso? Exatamente. Então você gravou arranjos seus, participações suas como pianista, músico, com Bebel Gilberto, Quarteto do Rio, Ed Mitchell, Zélia Duncan, Seu Jorge, Zé Ibarra, Simone, Roger e Fefê, Dora Morelenbaum, Moreno Veloso, Floriben-Guigui, Paula Morelenbaum, Roberto Menescal, Joyce Moreno e muitos outros músicos. Fala um pouco desse trabalho, Marcos. Esse disco aqui é uma coisa interessantíssima, Sérgio, sabe por quê? O Emmanuel de Richelle, ele é um apaixonado, ele é belga, né? E apaixonado sempre pela música de Henri Salvador, sempre foi, muito amigo da viúva, e adora a música brasileira, adora o Brasil e gosta muito da minha música. Então ele tinha esse projeto de um dia
fazer um trabalho com a música de Henri Salvador, que teve uma importância na bossa nova. Damonilo, Pedro de Boban. E aí ele tinha essa paixão. Um dia ele chegou para mim e falou: Márcio, eu queria tanto que fazer um negócio com o Henri Salvador. Aí eu sentei no piano e toquei uma música chamada Rose, que é uma música de Henri Salvador. Aí quando ele ouviu aquilo, ele fala: posso acertar com você de você fazer uma gravação disso, um arranjo com a Joyce dessa música? Fiz com a Joyce. Quando ficou pronto, aí ele levou isso para a viúva, para a Catarina, e ela falou: Emanuel, temos que fazer um projeto com o Henri Salvador, com o Marcos, a visão dele. Ele pode mexer nas coisas. E ele me trouxe essa proposta. E eu falei: olha, Manuel, eu estou fazendo um monte de coisa, mas eu também me dou o direito hoje em dia, aos 82, eu estava nessa época, 81, de fazer coisas que eu amo. Eu tenho esse direito, fiz tanta coisa na minha vida, não quero me meter em coisas que eu não amo, mas as que eu amo, eu quero fazer parte. Então, vamos fazer. Eu sei que vai dar trabalho, ele que bancou tudo no início, ele trabalha com remédio, farmacêutico, não tem nada a ver, mas ele é apaixonado pela música. Então ele resolveu pegar o dinheiro dele e investir nisso. Deu um remédio para nós. Deu remédio para nós. E aí começamos. Aí eu me envolvi, passamos 2 anos me envolvendo, ouvindo tudo de Henri Salvador, várias facetas da música dele, porque como é minha, ele também tem várias facetas. Ele tem um lado mais harmônico, mais melódico, mas também tem as coisas mais ritmadas, tem a coisa do palco, que ele é um pouco assim, humorista. Então, foi muito interessante. Depois, comecei a pensar em quem que podia cantar o quê. Eu digo: bom, tem que falar com os intérpretes. Mas eu tenho essa facilidade de ser amigo de todo mundo no meio. Aí liguei para a Zélia, liguei para o Seu Jorge, e assim. Aí eu fui: que pode cantar o quê? E pronto, aí montamos a história. Comecei a fazer os arranjos, as orquestrações, chamei Jesse Sadoc para trabalhar comigo em alguns dos arranjos, e fomos construindo, e todo mundo adorando fazer. Todo mundo que eu ligava: adoro, irmão, adoro o Henri Salvador. E aí ele foi pagando tudo, até que a Universal Europeia se interessou, e aí comprou o projeto e transformamos isso nesse disco tão bonito que eles lançaram, e botamos cantores franceses. Então está sendo lançado agora esse disco. Você está lançando só em LP ou vai ter CD também? Não, vai ter CD também. Ah, que ótimo. Já também está em Spotify, essas coisas todas. E já muitos elogios na Europa, muito mesmo, dos jornais especializados. Já estão pensando no volume 2. E vamos pensar agora no lançamento no Brasil. Como é que a gente vai fazer esse lançamento? E depois... vai passar pelo Soberano, que eu já te convidei antes. A gente conversou. Ótimo, é uma ótima ideia. Para a gente já documentar isso no Brasil. Enfim, é um disco que eu fiquei muito feliz de estar fazendo, de ter feito. Está muito bonito e, enfim, mais uma Zé Ibarra. Isso. Está tudo aqui. Então, Marcos, voltando para o início, eu queria saber bastante coisa, porque tudo isso que você está fazendo agora, vem brilhantemente desenvolvendo com o seu mundo criativo, isso teve um começo, que foi na barriga da sua mãe. Foi. E que surgiu no seio familiar, não é? Você tem um irmão igualmente artista. Isso. Então, queria saber bastante coisa de como toda essa história foi construída desde a gravidez até a adolescência, quem sabe, quando você encontrou Dori, Edu Lobo, e vocês tinham até um trio de trabalho. Vamos lá, do início. Olha, eu tive a sorte, digamos assim, que meus pais adoravam música. O papai era advogado, mas adorava música popular. Clássica também, mas ele adorava música popular. Tinha aqueles discos que tinham vários cantores, vários artistas: Jacques do Pandeiro, Nora Ney, Jorge Goulart, Jorge Monteiro, Luiz Gonzaga. Então, eu ficava ouvindo aquilo. Isso muito cedo, estou te falando de 3, 4 anos, eu ficava ouvindo papai. Primeiras memórias, Primeiras memórias. Você tem, né? Primeiras memórias. Ao mesmo tempo, mamãe, a mãe dela,
a vovó Alice, minha avó Alice, tocava piano clássico. Então eu adorava Beethoven, Bach, Brahms, Chopin. Então eu ficava ouvindo as duas coisas em casa. Então a minha cabeça já era habitada por isso. Comecei a se aproximar do piano da minha avó, que ela tinha um piano armário. Eu gostava dela tocando ela me fazia ouvir dessas músicas clássicas na rádio, naqueles rádios, com aquele negócio assim. Então isso foi me fazendo cada vez mais me ligar em música. E quando me viram aproximar do piano, minha mãe e minha avó, principalmente, disseram: temos que levar o Marcos para algum pianista, ou alguma professora, para ver se... Porque nós estamos achando que ele tem um talento, mas pode ser coisa de avó coruja, mãe coruja. E me levaram para um conservatório que tinha em Ipanema, na rua Farme de Amoedo, chamava Conservatório Aide Lázaro Bran, na Farme de Amoedo. E lá me levaram, era a Dona Aide e Dona Julieta. E, olha... Ipanema. Ipanema. Já em Ipanema. Sim. Aí me fizeram um psiquiteste que me fizeram e disseram: ele tem todo o talento. Tem que, se vocês quiserem, tem que começar a estudar música. Resultado, a partir dali, acho que com 6 anos, eu comecei já a estar ali no conservatório, com piano, solfejo, tinha umas garrafinhas que tinha que tocar, pim, aqueles negócios todos. E estudei 7 anos de música clássica. Nesse conservatório na FARC? Nesse conservatório. Fiquei tocando, aprendendo. Eu tocava Chopin, tocava Ravel, tocava Debussy, Brahms e tudo. E que foi maravilhoso, porque eu comecei a desenvolver não só a técnica, mas as harmonias, né? Claro. Aquelas harmonias começam a mexer. E assim foi. Era difícil, porque ao mesmo tempo papai gostava muito de esporte, fazia a gente fazer exercício e ginástica, ele achava que aquilo daria uma disciplina, então às vezes eu queria jogar futebol, tinha o piano, mas eu era obrigado a estudar piano, pelo menos já nesse piano aqui, uma hora por dia. Então, mas eu estudava, porque eu gostava muito de música. Mas ao mesmo tempo, você acha que eu estudava música clássica, eu continuava a ter o gosto pela música popular. Os discos do seu pai. Os discos do meu pai. Então, em certo momento lá, aí eu estou ouvindo tudo e tal, eu começo a querer fazer uns certos arranjos para as músicas clássicas. E a Dona Aide disse assim: não pode. Aquela velha história. Aquela velha, como é que você vai fazer arranjos para Brahms? Ela falou para a mamãe: ele não pode. Aí até que ela começou a notar, ela disse assim para minha mãe: vai ser difícil prendê-lo na música clássica, porque ele tem um gosto pela composição. Aí isso se reforçou pela música popular. Um dia, na casa do meu avô, que morava na Tijuca, vovô Eurico Vale, que foi, aliás... Pai do pai. Pai do pai, foi governador do Pará. Olha só. Olha só. Tem minha família é do Pará. Ah, é? Meus pais são do Pará, meus tios são do Ceará, eu sou carioca. Mas eu tenho essa coisa do Pará, do Ceará. Por isso que eu gostei muito de baião, desde o início, nesses discos que o papai tocava, Jacques do Pandeiro e Luiz Gonzaga, aquilo me atraía, aquele ritmo, por causa desse sangue. Pois bem, até falando disso, um dia, na casa do meu avô, na rua Andrade Neves, tinha um casarão e tal. Na Tijuca. Na Tijuca. Aí ele deu uma festa, não sei se era aniversário do meu avô, da minha avó, não sei. Todo mundo lá, e aí tem um conjunto tocando. Aí eu devia estar com uns 13 anos, 12, 13 anos. Aí o conjunto, quando eu vi aquele conjunto, eu fiquei apaixonado pelo conjunto. Sentei no chão, olhando o conjunto. Muito bem. O acordeonista se levanta depois, e se levanta e disse assim: eu estou vendo que você está olhando muito eu tocar, porque eu digo, eu adoro música. Ele falou: você adora? Eu digo, eu estudei música clássica, adoro música e tal. E ele falou: olha, deixa eu te falar uma coisa, eu sou Chiquinho de Moraes. Aí que ele falou, Chiquinho de Moraes, que depois eu digo, e eu digo, você, a sua mãe está aí? Eu digo, tá, chama a sua mãe. Eu chamei a mamãe e disse assim: olha, o seu filho aqui está apaixonado aqui pelo que eu estou tocando. Era o Chiquinho de Moraes? Chiquinho de Moraes. No acordeon, no conjunto?
o conjunto... Mas que revelação extraordinária. O cara fez aquele cara... Você não sabia quem era o Chiquinho, claro. Eu não sabia, anos, só fui claro. saber depois. Depois, com um dia, eu fui gravar com o Chiquinho de Moraes. Mas aquele momento foi vital. Chamou atenção, é? Chamou atenção, e ele falou assim, por que a senhora não dá um acordeão para ele? Porque ele está tão apaixonado. E eu fiquei apaixonado pelo instrumento, mas pelo Chiquinho. Aí a mamãe perguntou, mas o que você acha, qual acordeão? E me lembro que ele falou de 12 acordeões, Dalapé e Scandali. Eram os dois italianos. Ele acabou comprou o Dalapé. E através do acordeão, aí eu desenvolvi a música popular, porque aí eu estava livre do piano, que o piano era um clássico da Dona Aidê. No acordeão não era eu. Aí fui estudar com um acordeonista chamado Jorge Brás. Os dois acordeonistas da época eram Jorge Brás e Mário Mascarenhas. Eu, Edu Lobo e Eumir Deodato estudamos com o Jorge Brás. E o Jorge Brás, quando me viu tocando, ele já me viu tocando e falou, olha, você não tem muito o que aprender, não. Você só tem que aprender o lado digital do acordeão. Mas os baixos também, né? Os baixos. O resto você já sabe. Poucas aulas. Aí eu comecei a tocar. E ali foi me levando para a música popular. Fiz uns conjuntos para cá. 15 já, com 15 anos, 16? 15, 16 anos. Aí fiz os conjuntos lá. Sessão da tarde na TV Tupi. Mas não ganhava nada, não, só para... E aí você encontraria com o Edu e Dori daqui a pouco, né? Isso, daqui a pouco, porque aí eu fui estudando para ser advogado. Seria um péssimo advogado, por causa do meu pai, que era advogado, por mais que ele adorasse música, mas ele achava... Tem um pé na realidade, né? Um pé na realidade. Esse não vai dar certo financeiramente, né? Então eu fingia, tal. Fui até o primeiro ano da PUC. Mas ali no primeiro ano, eu já tive uma música gravada chamada Sonho de Maria. Por quê? Aí eu vou te falar, eu que chego no Edu e Dori. Porque um dia eu tinha estudado com o Edu no Colégio Santo Inácio. Sim. Quando eu tinha 11 anos. Mesma classe. Ele era o Góes Lobo e eu era o Costembada, que é meu nome do meio, que eu tenho um avô alemão. Que foi para o Pará e casou com a minha avó paraense. Com a sua avó, é. Ele me chamava Costembada, eu Góes Lobo. Aí ele morava na Barão de Ipanema, com o Fernando Lobo. Ele estava no ônibus, na época chamava Lotação. Sim. Aí eu vejo o Edu, reconheci, e ele me reconheceu. Aí ele com violão. Eu falei, rapaz, Góes Lobo, ele Costembada. Eu digo, cara, porra, você com violão. Aí começamos o papo, eu digo, você tem uma ligação com música? Ele falou, rapaz, meu pai é Fernando Lobo, compositor. E você? Eu digo, eu adoro música, estudei claro. Ele falou, cara, temos que combinar um encontro. Eu sou muito amigo do Dori Caymmi, filho de Dorival. Marcamos um encontro na casa do Fernando. E aí, quando eu e Dori e Edu nos encontramos e começamos a falar de música e tocar... O Dori era a primeira vez na casa do Fernando. Né? Foi a primeira vez que você viu o Dori. Foi a primeira. Ali encontramos. Aí, falando de música para cá e para lá, começamos a tocar. No final do dia, falar, cara, temos que fazer um trio. Vamos tocar. Só. Vamos fazer um trio. E fizemos um trio, tocamos no programa do Lúcio Alves, do próprio Fernando Lobo, na TV Rio. Tocamos lá, programa do Sérgio Porto, Estagiário Ponte Preta. E ali, através do principal, através do Edu e do Dori, que tinham os pais famosos, eu tive um primeiro encontro com o pessoal na casa do Ari Barroso, pouco antes de morrer, lá no Leme. Aí estava lá, todo mundo. Aí estava Tom, Carlos Lira, Baden Powell. Na casa do Ari? Na casa do Ari, lá no Leme. Aí eu era muito tímido. Você lembra que idade você chegou na casa do Ari? 18? 19 anos. E você é contemporâneo do Edu e do Dori, praticamente. Nós fazemos aniversário pertinho um do outro. Agosto, né? Agosto e setembro. O Dori em agosto. Edu 28 e você 5, né? E eu sou 14 de setembro. 14 de setembro. A gente telefona sempre um para o outro. A gente brinca. Dori está ficando mais velho que a gente, o Edu fala.
Aí daqui a pouco eu digo para o Edu, cara, Edu, você está ficando mais velho do que eu, mas daqui a pouco está tudo igualzinho. A gente sempre está se falando, a gente tem um humor assim muito, muito parecido até hoje, embora cada um tenha a sua personalidade. E aí, através deles, ele estava Vinícius, e nesse dia eu não toquei nada, eu já tinha 6 músicas. Entrou quieto, né? Entrei quieto, entrei de fã. Aí marcaram o segundo encontro na casa de Vinícius de Moraes, no Parque Guenli. Lá fui eu. Também aí estava lá Otto Lara Rezende, estava o futuro quarteto em si, que na época eles batizaram de as Garotas da Bahia, The Girls from Bahia. E aí no final da noite estava lá Lula Freire. Lula Freire, que é a letrista, que foi letrista de Menescal e de Durval Ferreira. Sim, e era Lula filho Freire, de parceiro de Candinho de também. Candinho, filho de Vitorino Freire. Governador. Governador. Aí que a gente chegou no final da noite, ele falou, toca as tuas músicas, eu quero ouvir. Aí eu peguei meu violão e toquei 6 músicas. Quando ele ouviu, ele falou, Marcos, o próximo encontro de Bossa Nova vai ser na minha casa, lá na Francisco Otaviano. O Lula, né? O Lula. Tem um belo apartamento, vai ser um encontro grande. Só que eu quero que você chegue antes, porque tem uma música tua aí, principalmente uma música chamada Sonho de Maria, que eu quero que você mostre pro Trio Tamba. Porque eu acho que era a sua música. É uma música minha com letra do Paulo Sérgio. Eu digo, não é possível, o Lula tá louco, Trio Tamba. Isso para mim é Luizinho Essa. Luizinho Essa é o Sunilito. É o Sunilito, Bebeto. Bebeto Castilho. Bebeto Castilho. Eu cheguei lá, um pouco antes, ele chamou o pessoal. Eu me lembro que antes, o Luizinho Essa, eu tremia em frente. Luizinho Essa disse, olha, eu vou ouvir, agora eu quero dizer que o disco está completo, né? Eu acho que ele falou isso porque se ele não gostasse da música, ele já tinha uma desculpa que o disco estava completo. Aí eu toquei. Quando ele tocou, ele parou para mim e disse assim, tiro qualquer música do disco, mas ponho essa. Aí eu digo, não é possível. Eu digo, como é que é? Eu fiquei em silêncio. Ele falou, essa música é maravilhosa, vou gravar. Luizinho Essa. Aí minha saída foi, eu digo, Lula, eu posso dar uma ligada? Ele falou, tem um telefone no meu quarto, eu queria ligar para o Paulo Sérgio. Eu digo, Paulo Sérgio não vai acreditar. O Luizinho acabou de falar isso. E aí ficou aquele sonho, ficamos na festa, daqui a pouco chegou todo mundo, aí foi chegando. Tom, foi chegando Zé, Menescal, Silvinha Teles. Silvinha Teles, Edu Lobo, todo mundo chegou. E eu fui apresentado, aí que eu fui apresentado a galera turma toda, da Bossa Nova. E toquei novamente minhas 6 músicas e o pessoal me abraçou. O pessoal da Bossa Nova. Você é do nosso. Você é dos nossos. Você é a segunda geração da Bossa Nova. Nesse mesmo dia teve uma coisa muito interessante. O Tom disse assim, daqui a pouco vai chegar meu professor. E eu, Edu, porra, quem é o professor do Tom? Era o Donato. E aí daqui a pouco o Donato com aquela figura, e eu e Edu esperando o Donato ir pro piano, aí ele foi pro piano do Lula, o Edu aqui, eu aqui, e o Donato começou a tocar, só que o Donato tinha aquela coisa, né? Tem dias que ele tocava, e tem outros dias que ele ficava só em 2 acordes, quente, e o Edu esperando, não saía daí, né? Esse ritmo não saiu dela. Aí eu digo, pô. Aí depois, mais tarde, no piano, ele tocou e tal. Então, esse foi um dia especial, Sérgio. Foi o primeiro dia que eu entrei na música. E Menescal, e Tom. Menescal foi muito carinhoso comigo, Tom. E eu me lembro, isso foi fantástico. Isso foi, me lembro muito especialmente esse dia. Isso era uma época absolutamente gloriosa, né? Gloriosa. Em Ipanema, né? Esses encontros, eles passaram a ser encontros regulares, né? Regulares. Depois passaram a ser na minha casa, porque eu morava na Codajás, que depois o Tom... Por coincidência, você morou na Codajás? No caso do seu pai, né? Na casa do meu pai. Papai tinha uma casa, papai como advogado, não tinha dinheiro, né? Morávamos em Copacabana, eu nasci em Copacabana,
E depois fui morar ali entre Miguel Lemos e Djalma Mori, que tinha uma travessa, tem um teatro, Brigitte Blair, eu não sei como é que chama a travessa. Era um apartamento pequeno, depois papai consegue ir para um apartamento maior na Sá Ferreira, com Copacabana, e resolve então ir para o que seria Jardim Pernambuco. Só que na época não é Jardim Pernambuco. E é um lugar muito chique, né? Desde que o Tom morava lá. Aí antes, posso fazer né? chique. Mas na época que o papai foi lá, era uma loucura. Era como se fosse morar quando eu vim morar no Recreio. Isso era 71, 72 talvez, ou Isso, 70, né? Quando ele isso. morava na Codajás. Isso, porque quando eu fui para Guadajás, eu devia ter uns 13, 14 anos. E a casa, construindo ainda, a gente teve que mudar para casa, porque papai não podia, a gente tinha que mudar, papai já tinha... Vocês chegaram antes do Tom lá? Chegamos Seu pai antes chegou do bem Tom, antes do Tom. bem antes do Tom. Bem antes. E aí a casa construiu aos poucos, o papai, e quando a gente viu a casa estava pronta. E aí papai, como gostava muito de música, a mamãe começa a ter umas reuniões em casa. Os primeiros que eu recebi em casa foi Johnny Alves, que eu conheci através de uma cantora chamada Tita. Tita, mulher do Edson Lobo, contrabaixista. Tita Lobo, é. Tita Lobo. Que frequentava muito as frequentava. rodas, E era amiga da... Que era uma doce figura, Tita. Doce. Amiga do Mulher Genial. do Edson. Edson Lobo. Muito amiga da Leni Andrade. Baixista, grande baixista. Aí a Tita leva a Leni lá em casa. Olha as primeiras pessoas. Leni, Johnny Alf e Sérgio Ricardo. E eu digo, meu Deus do céu, isso é maravilhoso. As pessoas já tocando, todo mundo tocando esse piano. A história desse piano é longa. E aí, a partir daí, aí eu já começo a ter outras músicas gravadas. Um dia eu vou no Odeon. Aí os cariocas gravam músicas minhas. O Menescal me leva na casa do Severino, lá no Leblon. Severino Filho. O Menescal muito engraçado, né? Porque aí eu ainda tinha 6 músicas prontas. Ele disse, ó, vamos na casa do Severino, mas ele não pode gravar todas as tuas músicas, não, porque eu sei que eles vão querer. Porque você tem que guardar sempre só 2 músicas em cada disco, porque senão você não tem outras 2 para botar ali e outras 2 para botar aqui. Eu digo, pô, entendi. Chegou na casa do Severino, não deu outro. Ele começou a querer gravar, não sei o quê. Aí o Menescal me olhou e disse, vamos escolher 2. Eles escolheram 2, uma chamada Amor de Nada, com Paulo Sérgio, outra Vamos Amar, foi do Lobo. Aí depois o Menescal brincava, você sabe por que eu te falei aquilo? Porque se eles gravassem mais de 2 coisas, não iam gravar as minhas. Mentira do Menescal, sabe? Eu digo, né, Menescal? A gente brincava com isso, que nada, o Menescal sempre foi um gentleman comigo. Aí fui na Odeon, na época era o Odeon, que hoje eu acho que é Sony, Universal, estava lá João Gilberto, e Simonal, e Claudete Soares, e todo mundo, né? Aí fui lá para mostrar minhas músicas para a Odeon, para os compositores de lá. Estava o Milton Miranda, que era o diretor musical, uma figura maravilhosa, a quem eu devo muito, muito, muito mesmo, um carinho dele, Simonal, que já era contratado, Ribamar, e Menescal e Tita, pode tocar tuas músicas. Aí eu era muito tímido, sabe, Sérgio? Muito, muito. Aí como estou tocando lá na sala do Milton Miranda, toca a primeira, eles se olharam, toca a segunda, toquei as 6. Quando eu acabei, o Milton Miranda olhou para o Simonal, eu acho que eles tinham comentado alguma coisa assim, ninguém vai gravar tuas músicas aqui. Eu digo, tá vendo? Eu não acredito, velho. Porque você vai gravar. Eu digo, você vai ser contratado para... Você vai fazer um pequeno teste. No mesmo dia eu fiz um teste, eu sou violão, me contrataram por 5 anos. Rapaz! Eu digo, meu Deus do céu, isso está muito rápido. Para mim, fui contratado pelo Odeon, gravei meu primeiro disco em 63 com arranjos do Elmir Deodato. Ia ser do Tom. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, o Milton Miranda queria que o Tom fizesse, me levou na casa do Tom, ele morava na rua Barão da Torre, não era nem Nascimento Silva. Paulinho já era nascido, Bete não era. Fui lá,
com Milton Miranda. Tem uma história muito boa que eu vou te contar disso. Aí eu entro, o Tom desce e eu toco as suas músicas. Aí toquei. Às 6. Às 6. Outra vez. Ainda era às 6. Toca outra vez às 6. Ele falou, isso está muito bonito, está muito lindo. Paulinho, vem cá. Aí Paulinho desceu. Mas Paulinho tinha 13 anos, 12 anos. Não tinha, porque isso era... Eu estava com 19. Ele era menos do que isso. Ele é bem mais garoto do que isso. O Paulinho desce. Paulinho vinha ouvir as músicas desse menino. Menino era eu. Toca outra vez. Toquei pela terceira vez. Ele falou, são lindas. Ai, eu digo, meu Deus do céu. Aliviou. Aí o Milton Miranda, você faz arranjo? Eu faço. Mas primeiro eu vou lá para aquele sítio que ele tinha lá, onde tinha pau é pedra, no fim do caminho. Né? Correias? Não. Onde é? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Aí ele foi lá. Aí ele disse assim, você tem as músicas escritas? Eu digo, não. Mas por que você não escreveu suas partituras? Eu digo, porque eu acho que eu não sei escrever. Ele falou, como é que você não sabe? Você estudou música clássica. Você não lê as músicas? Chopin, Brahms, então você vai. Você tem... O Milton Miranda, pode ir para casa, deixa o Marcos aqui. Hoje ele não sai daqui sem escrever a primeira partitura. Olha só. Me levou lá para cima do quarto do Paulinho, esse que ele mandou descer, me trouxe uma partitura, borracha, lápis. Escreve aí. Vai escrever. Escolhe uma. Uma folha em branco. Uma folha em branco. Cara, e aí eu naquele quarto, na casa do Tom, com 19 anos, escrevendo, rapaz, isso para mim era um sonho. Essa é uma história desconhecida. Isso é uma história desconhecida. Aí ele leva, de vez em quando ele subia, deixa eu ver. Tá até legal. E você se virando ali, né? Me virando. Isso aqui não, isso aqui tá errado. Corrige, apaga. Eu passei na casa dele, não vou te dizer exatamente, provavelmente mais 2 horas escrevendo, até que escrevi. Ele falou, pronto, agora você já sabe que você sabe escrever sua partitura, pode ir embora. Cara, você pode imaginar minha cabeça quando eu saí da casa do Tom pelas ruas caminhando, eu digo, cara... Onde é que eu tô, né? Onde é que eu tô? O Tom acabou não podendo fazer porque ele foi para lá. Aí o Elmir fez. Aí o Milton Miranda falou, Marcos, não podemos esperar. Precisamos lançar esse disco. Entre o Elmir, que foi uma paixão. Conheci o Elmir aos 20 anos. Aí estava com 20 anos. E aí tínhamos a mesma cabeça, as mesmas intenções, as harmonias parecidas. E o Elmir, um menino, faz os arranjos até chegar no estúdio, soar aquilo tão bonito. Menescal me ajudou muito também. E ali começa a minha carreira como intérprete, além de compositor. Que coisa, hein? Você lembra os títulos dessas 6 canções? Todas com Paulo Sérgio, né? Todas com Paulo Sérgio. Era Amor de Nada. E Samba de Maria. Sonho de Maria. Sonho de Maria. Tudo de Você e Vem o Sol. Ainda Mais Lindo. E Amor de Nada, eu acho, não sei se eu falei essa. Eu sei que eram 6. São 6. As outras eu dividi com composições dos outros autores, que eu só tinha 6, mas mesmo que eu tivesse mais, o Milton Miranda, não. Primeiro disco, tem que dividir. Você está começando. Aí tem música do Menescal, tem música do Tom, né? Canções de outros parceiros. De outros, Johnny Alf. Entendi. Aí, só no segundo disco, compositor e o cantor, aí é um disco totalmente autoral, aí que já vem com vários sucessos, com Samba de Verão. Você cantando. Aí tudo eu cantando. Precisa aprender a ser só. E aí o Samba de Verão foi a primeira gravação, esse disco? O Samba de Verão, não. O Samba de Verão. Quando eu acabo de gravar esse primeiro disco, eu não tinha feito o Samba de Verão. Tá. Não existia. Não existia. Só que logo em seguida eu faço o Samba de Verão. Quando eu faço o Samba de Verão, eu era surfista, eu pegava onda lá no Arpoador e tal. E o Menescal, ele tinha um Fusquinha conversível, e que ele botava um violão aqui atrás, dizia ele que é porque, às vezes, quando ele parava e tocava um violão para pegar as meninas, para ajudar ele a namorar, aquelas coisas. E um dia eu estou no Arpoador e eu vejo o Menescal vim com ele de Fusquinha. Eu falei, Menescal, vem cá, quero te mostrar uma música nova. Aí eu sentei Pegou o violão dele.
o violão dele. Aí eu sentei nas escadas do salva-vidas, deixei a prancha de short. E o violão do Roberto? Eu toquei. Só melodia? Só melodia, não tinha Tá. letra. O Menescal falou, cara, toca isso vez. Toquei o tempo. Cara, isso maravilhoso. Mas isso vai ser um estouro de... Você tem certeza? Eu falei, cara, eu conheço. Pede para o teu irmão botar uma letra. Pedi para o Sérgio botar a letra. Quando botou a letra, mas mesmo sem a letra, eu já mostrei para o Elmir Deodato, mostrei aqui o Elmir Deodato, tinha um grupo chamado Os Catedráticos, que ele tocava de órgão, então ele, cara, vou gravar isso aí. Gravou, a música estourou com o Elmir, instrumental. Depois de... É verdade, foi a primeira versão instrumental que aconteceu. Foi o que aconteceu. Depois, Peri Ribeiro. Mas aí com o Paulo Sérgio já. Aí já com a letra. Aí com a letra do Paulo Sérgio. Aí veio todo mundo. Não, aí todo mundo saiu gravando. Eu gravei. Aí eu gravei um compacto. Porque eles não queriam esperar o segundo disco, no meio da Miranda, e não dá tempo. A gente acabou de lançar um disco, mas não podemos perder o Samba de Verão. Então vamos lançar. Foi lá você gravar o compacto. Gravei o compacto. Você lembra o outro lado? Qual era? Era uma música relativa ao surf. Chamava Vamos Pranchar. Você e Paulo também. Eu e Paulo. Porque Vamos Pranchar é uma música que fala, vem, vem, vamos pegar uma onda, vamos descer nessa onda, vamos caminhar para o mar. Era uma coisa assim, uma marcha bossa, e que virou o outro lado, um sucesso marcador entre os surfistas. Olha. Mas ela era o outro lado. Que depois foi gravado, muito gravado também em Quarteto em Si, outras pessoas. Mas saiu, estoura, e quando eu gravo o meu segundo disco, a gente incorpora esse compacto ao disco, ao vinil. O compositor e cantor, são músicas minhas. Só que logo em seguida, a música estoura nos Estados Unidos. Mais uma vez, instrumental. Sabe com quem? Com Walter Vanderlei Trio. Sim, claro. Um trio. E gravou em Los Angeles. Gravou em Los Angeles. Um trio. É uma coisa inesperada, porque é uma música instrumental brasileira que entra num parada de sucesso do Rito Parede. E aí estoura com ele, e aí entrou no Guinness essa história. Em seguida, com letra de Norman Gimbel, que tinha feito a letra de Garota de Ipanema, Johnny Metz grava com uma gravação maravilhosa, e uma cantora da época chamada Connie Francis, que fazia muitos filmes de surf também, grava também. E as três entram na parada de sucesso americana, que nunca tinha acontecido. Isso, uma música com 3 gravações diferentes, entraram na parada de sucesso, e isso entrou naquele Guinness lá. E o Norman Gimbel já ganhava vários bilhetes de loteria. Ganhou com você, ganhou com o Jobim. Ele tinha... porque, na verdade, quem me fez até pedir... Quer dizer, a editora do Garota de Ipanema era a mesma editora do Samba de Verão, que era Universal. Então, e o Norman Gimbel já tinha feito... Era um grande letrista, renomado nos Estados Unidos, mas ele ganhou esse trunfo de começar a trabalhar com os compositores brasileiros. Né? Só essas 2 canções. Só essas duas, que mais são as gravadas, 2 músicas mais gravadas no mundo, do país, né? com Ari Barroso, com Aquarela do Brasil. Certamente são as 3 do topo, né? Tem que tocar até hoje. Hein? Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. Não passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre vem, esse marrom olhar. E vai ver, tem. Um dia eu estava em Búzios, na casa de um amigo meu, César, e o Emílio me ligou, Emílio Santiago. Ele falou, Marcos, aquele vozeirão dele, né? Marcos, eu quero te mostrar uma música, tá? Eu gravei, todo mundo já tinha gravado o Samba de Verão, todo mundo. Eu não tinha. Então agora eu quero que você ouça minha gravação. Foi no último disco dele, Emílio Santiago. E a música era...
Cê viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. E ela vem, sempre tem em cima do olhar. E vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar. Hoje sim diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Penso, mas você não vem, e bem. Desde então não falo, só digo ao céu, mas você vem. Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand, to be a team with me. So nice, life would be so nice if one day I find someone who would take my hand and samba through life with me. Someone to cling to me, stay with me right or wrong. Someone to sing to me some little samba song. Someone to take my heart and give her heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh yes, that would be so nice, so nice. Desde então falo só, digo ao seu mais, você vem. Should it be you and me? I can see we could be nice. Desde então falo só, digo ao céu, mas você vem. Em função da gravação do Walter Vanderlei, você daí foi para a Califórnia? Aí eu fui para Ou não foi junto com a gravação do Walter? Não, eu fui. Primeiro eu tinha ido para passar. Primeiro eu fiz parte um pouquinho do grupo do Sérgio Mendes, antes de gravar o segundo disco, porque ele queria muito que eu fosse fazer, muito. E eu cheguei em 65 a tocar com o Sérgio. Foi ótimo. Toquei. Ah, no conjunto dele? Toquei. Eu toquei lá, ele me contratou, ele queria que eu ficasse. Para mim foi ótimo, passei um ano, mas eu não queria ficar, porque eu queria voltar para continuar a minha carreira. Mas foi muito bom, porque eu rodei os Estados Unidos com o Sérgio, e aí conheci George Strait e Roberta Fleck e Dizzy Gillespie. E todo mundo. E todo mundo. Mas voltei para fazer meu segundo disco. Isso foi a primeira vez. Já na segunda eu vou por conta do Samba de Verão. O que é que acontece? O empresário do Tom, que era letrista também, chamava Ray Gilbert, ele tinha uma editora, ele pediu ao Tom, ele que tinha levado para o Tom fazer os programas de televisão, aquelas coisas, e pediu ao Tom se podia me apresentar, porque ele queria também me levar. E o Tom me apresenta ao Ray Gilbert, e aí eu faço também um acerto com ele, e vou para os Estados Unidos para fazer também os programas de televisão. Andy Williams, aquele Coast to Coast, Smother Brothers, Merv Griffin, e gravo 2 discos, um disco instrumental para a Warner americana, e quando já estou lá, gravo com letras dele também. Aí ele faz várias letras para mim, e eu gravo para Verve Records, chamado Samba 68. E aí fiquei lá, 2 anos na Califórnia, gravando. E o Mir Deodato fez os arranjos de orquestra, mas mais uma vez eu querendo voltar para o Brasil. Eu sempre tive essa vontade, Sérgio, de voltar para o Brasil, sempre, muito precisando. Ligado às coisas do Rio de Janeiro, né, do Brasil. Né? E a família, e a namorada, e o jeito. Eu digo, peraí, era 68, o Brasil estava vivendo uma situação a situação complicada. Da ditadura, né? Aí o Mir tinha me levado ali arranjos que ele tinha feito para o Milton Nascimento, de Travessia, de Morro Velho, Maria Minha Fé, do festival. E ele tocou, eu digo, poxa, mas isso é tão lindo. Ele falou, cara, o Milton quer te conhecer. Eu digo, cara, eu acho que eu estou voltando. E, cara, então se você vai voltar, você tem que conhecer o Milton. Aí, resolvi voltar.
pouco antes de eu voltar, eu fiz uma melodia inteira na minha cabeça que seria o futuro Viola Enluarada. Outro grande sucesso. Que foi um grande sucesso. Aí eu faço Viola Enluarada, sem letra ainda. E foi para festival, né? Não, entrou na época de festival. Muita gente pensa, porque isso foi em 68, 69, que teve um festival onde eu entrei com uma outra música chamada Dia de Vitória. Dia de Vitória, que é da mesma época, mas o Viola Enluarada foi antes. E aí o Tom já estava morando em frente à minha casa. Isso aí, ele já tinha, durante esse tempo, o Tom vai e compra a casa em frente à minha, Sérgio, em frente. Era exatamente em frente, Não, né? em frente. Aquela tinha um formato de navio, A casa dele, gente chamava do navio. Ele morava no navio, porque era assim, é um cruzamento que tem, aqui é Félix Pacheco, sobe, e aqui é Codajás. E a dele ficava fazendo Ele ficava aqui, na esquina de Codajás com Leôncio Corrêa, e eu de Codajás com Félix Pacheco. Então, atravessava, dava 5 passos. Tanto assim que de vez em quando ele me ligava, teu piano está afinado? Eu digo, tá. Ele falou, então eu vou aí tocar porque vamos tocar. Esse aí? Esse aqui, o piano está lá atrás. Então, cara, esse Tom já estava lá. Então combinaram assim, vamos combinar para ver um encontro na casa do Tom para você conhecer o Milton. Aí eu volto, faço um encontro na casa do Tom, tá o Milton, aí tá o pessoal todo, Novelli, de Tuninho Horta. Aqueles mineiros. Todo mundo. Minas, do Lobo. E eu tenho esse encontro com o Milton. E nesse dia eu toco Viola Enluarada, tem uma música nova. Aí, ainda sem letra, quando eu toco aquele mesma coisa, Meu Deus, como é que é? Toca outra vez. Aí começamos a tocar em roda, até falar, não precisa de letra, Paulo Sérgio, não fale isso. Aí Paulo Sérgio fez uma letra, ele falou, o que você pensa? Sucesso, eu pensava, ele fez a letra, é isso, perfeito. Aí quando eu fui gravar, eu chamei o Milton. Eu digo, Milton, você já canta essa música comigo nas rodas? Você quer gravar? Ele, quero. Aí o Milton grava comigo. Ali está Dori Caymmi, que ele fez o arranjo do cordas. Está Antônio Adolfo tocando. E tem o conjunto vocal, que era do Raimundo Bittencourt. Tá. Sabe aquele grupo vocal? Conjunto que ele fazia. Está todo mundo ali. É um encontro, aquela gravação. Aí arrebenta a música. Aí a música é sucesso total. Aí ficamos amigos, amicíssimos, eu e Milton. Fizemos durante 2 anos shows juntos, chamado Viola Enluarada. Depois fizemos um chamado Diálogo, que era uma música minha dele. E aí foi uma outra etapa na minha vida da volta ao Brasil. Aí eu digo, poxa, que bom que eu voltei, porque a vida continua aqui no Brasil. Tinha ainda eu vou voltar um pouco para os Estados Unidos, porque você uma vez me contou uma história num projeto que a gente tinha, que era o LA Plus Rio Connection, que falava da conexão entre os músicos, essa ponte aérea Los Angeles e Rio, desde Carmen Miranda. E você concedeu uma entrevista para nós. E aí você me contou uma história que é absolutamente espetacular, porque você conheceu muitos músicos americanos e tal. Foi quando você, acho que foi fazer o programa do Andy Williams, e chegou no estúdio com um contrabaixista brasileiro, entrou e deu de cara. Você conta essa história que é absolutamente... Sabe qual é, né, Marcos? Sei. Conta, mas com mais detalhes ainda do que você fez da outra vez. Sei, rapaz, eu quero me lembrar que eu vou te contar qual era americano. É o seguinte, eu fui fazer o programa do Andy Williams, que eles eram muito minuciosos. Se não lembrar, eu te falo. Você vai lembrar? Eu já lembrei. Já lembrou tudo, né? Já lembrei. Aí... O maestro e o contrabaixista americano. Tá bom. Aí a gente tinha assim, um dia era ensaio de conversa. Dia era um ensaio de roupa. Um dia era cabelo. E nesse dia era ensaio de música. Tudo bem. Aí ele queria que eu cantasse o Samba de Verão com ele e uma música chamada The Face I Love, que é o Seu Encanto, também. Aí, então, vamos para o ensaio. Aí eu pensei comigo, eu vou levar meu baixista, que era baixista do Walter Vanderlei, chamava Zelão, Zé Marinho.
porque eu quero dar um molho, né? E aí tudo bem. Aí eu fui para o ensaio, quando chega na hora, o produtor musical, tá a orquestra na frente, e o orquestrador era oh meu Deus, o maestro. Nelson Riddle. Só, né? Só, ainda bem Só, que né? Aí eu digo, Nelson Riddle, eu digo, meu Deus do céu, Nelson. Pânico. Aí eu falo com o produtor, eu não sabia que era o Nelson Riddle, antes de eu levar meu baixista, e o produtor dizia assim, olha, o Marcos está trazendo o baixista dele, porque para dar uma olho, ele falou, Nelson Riddle, não tem problema. Ray Brown, por favor, ele trouxe o baixista, tudo muito normal. Quando o Ray Brown levanta, o Zelão sai correndo pelo corredor da gravadora do estúdio, até um banheiro, até achar um banheiro, e some. Aí eu também, eu digo, meu Deus, eu não podia ter falado. Ele falou, o que aconteceu? Cara, eu não sei, meu baixista sumiu. Não, vamos lá. Eu acho que ele está com vergonha. Aí o Ray Brown foi também. Vamos lá. Deixa uma cena inusitada. Vamos para o banheiro. Tá o Zelão trancado dentro daqueles lugares de banheiro. O Zelão, não, eu não saio daqui, isso é uma loucura. Como é que você me trouxe? Eu digo, mas o Zelão, como é que eu podia imaginar, cara, que era o Ray Brown, Nelson, não sabia, eu trouxe. Não! Aí o Ray Brown, como é o nome dele? Eu digo, Zelão, Mr. Zelão, please, come. Cara, isso levou uns 5 minutos. O Zelão saiu. O Ray Brown teve que abraçar o Zelão, trazer para a orquestra, colocar na orquestra e fizemos aquela gravação maravilhosa. Aquela com ensaio. Quando eu saí dali, o Zelão quer me matar. O Marcos vai. Como é que você me faz isso? Eu disse, mas Zelão, como é que eu podia imaginar, rapaz, uma... Que contrabaixista era o Ray Brown. E tocou, que eu acho que ele tocou. Foi o Zelão. Nossa, é uma coisa incrível, né? Que o Ray Brown, além de outras virtudes, era marido da Ella Fitzgerald. Então ninguém vai aguentar uma situação dessa. Ninguém vai aguentar uma situação dessa. Enfim, mas acabou tudo. O programa foi lindo, o público foi maravilhoso. Eu gravei 2 vezes, a gente grava 2 vezes o show. Durante o dia e um pouco mais à tarde, né? Com 2 públicos diferentes, depois... E ficou lindo. O cara, até hoje, quando eu vejo, eu digo, meu Deus do céu, que arranjo, como é que eles tiraram aquela sonoridade naquela época? Isso não tinha ainda as facilidades de hoje, né? Então foi um momento também especial. Fazendo uma linha do tempo, porque são muitos sucessos e muitas histórias todas, mas eu quero pegar um gancho nesse prêmio que você recebeu em São Paulo, o troféu Remo Zay, que é ofertado... Que você também recebeu. Muito obrigado. Que é ofertado por compositores que são membros de uma categoria de compositores de audiovisual, enfim, uma série de coisas. Então, quero fazer uma linha do tempo entre muitos sucessos seus, essa sua estada, algumas delas nos Estados Unidos, vindo para cá, a sua ligação com música de imagem, incluindo aí também uma carreira muito longeva de autor de sucessos de novelas, temas especialmente encomendados a você, né, durante a sua trajetória de décadas, que foi um capítulo à parte foi. Na sua vida, que inclusive contemplou em você ter ganhado esse troféu tão importante. Muita honra. Então, nos fale um pouco dessa sua carreira de compositor, de trilhas, de televisão, de cinema e por aí vai. Olha, eu acho pelo fato dessa versatilidade que a gente falou antes, né? Até quando comentei sobre a música de Henri Salvador, né? A versatilidade, eu tenho essa coisa da versatilidade de às vezes eu sou guiado pelo ritmo, às vezes pela melodia, pela harmonia. E isso torna a minha música assim eclética, digamos assim. Então, quando diz o Boni, no livro dele, que nas novelas, aliás, antes do Boni, a primeira coisa que eu fiz mesmo de trilha foi para um filme. Chamava Lua de Mel e Amendoim. Eram 4 capítulos.
com vários atores e atrizes, e eu fiz 4 temas, e o Orlando Silveira fez os arranjos, as orquestrações, ficou muito bonito, foi a primeira coisa que eu fiz encomendado. Mas aí, nós fizemos uma produtora, estou falando nós, eu, Nelson Mota, André Midani e meu irmão, chamava Aquários, que a gente começou a fazer coisas também endereçado a trilhas. E publicitárias, E publicidades, inclusive, né? Muita né? publicidade. Publicidade. Né? Jingles e tal. Isso. Pois bem, nesse momento, aí eu volto ao Boni. Ele queria, numa novela brasileira, nas novelas da Globo, pela primeira vez botar uma abertura de música brasileira, porque não havia. As novelas eram músicas sucessos americanas. internacionais e tal. Dessa vez não, ele queria botar um tema brasileiro. E falou com o Nelson. E o Nelson falou com ele, olha, eu acho que o cara certo é o Marcos Valle, porque ele tem essa versatilidade. Muito bem. A novela chamava Véu de Noiva, Sim. que era sobre carros de automóvel, corridas, que seria com Cláudio Mazo e Regina Duarte. Anos 70. Anos 70. E eles queriam, e não só isso, eles queriam um tema instrumental. Eu disse, cara, que ousadia, vai ser um tema brasileiro instrumental. Aí eu fiz uma música em parceria com o Novelli, que tocava comigo baixo, o que é um solo meu de piano. Porque era corrida de automóvel, tinha que ter essa eletricidade. Uma hora eu passava para o samba, mas sempre tendo essa, de vez em quando abrir, enfim, tinha que obedecer essa atmosfera de corridas, né? Competição. Hein? Competição. Aí a música, quando ficou pronta, e essa foi a primeira, para dar um nome, qual era o nome da música? Aí para o nome e tal, pensamos, até falando com o Paulo Sérgio, um aparelho que dá direção não só aos carros, Fórmula 1, aos aviões, chamado Azimuth. Tem uma peça chamada Azimuth, que eles usam. Aí resolvemos botar o nome de Azimuth. E assim ficou o nome, né? Azimuth, que depois deu origem depois ao grupo Azimuth, do qual eu sou padrinho. Claro. Muito bem, ali foi a primeira trilha e eu fiz essa ali. Depois veio o Pigmalião, que ele me pediu para fazer a abertura, mais uma vez eu fiz com a mão, com o Novelli, que é um 6x8. Depois me pediu mais uma, o Cafona. Eu quero ver. Aí já cantado, né? Tinha uma cantora também fazendo esses solos, né? Tinha. Aí tinha minha irmã. Olha só, eu quero ver. Eu gravei Paulo Sérgio e minha irmã Ângela Valle. Eu não podia botar meu nome, porque eu era do Odeon. E esse disco era a época Philips ainda. Aí você não apareceu como intérprete. Eu não apareci só depois. Uhum. Então eu chamei eles. Tem a minha irmã, Ângela Valle. Aí teve outras novelas, até que o Boni pede para a gente fazer uma novela completa. Aí que era o Selva de Pedra. Aí que a gente falou, então quero que você faça toda a trilha. Os temas, tal, tudo do irmão. E com os cantores que nós temos contratados, jovens ainda, todo mundo aparecendo ainda. Aí ele mandava a sinopse da novela, logicamente, se você sabe muito bem que a novela, depois ela vai para outros caminhos, conforme o público, mas a gente tinha que fazer de acordo com a sinopse. Ele disse assim, você tem que fazer sinopse, por favor, vocês façam temas para esses personagens. Era um primeiro tratamento. É um primeiro tratamento. Fazia. E as outras músicas vocês façam de acordo com a sinopse. Vocês já sabem que é a história. Desenvolvam. E Marcos, faça musicalmente o que você quiser. A gente quer o teu groove, o teu balanço, o teu lance. Façam as coisas dentro das características de vocês. Aí nós pegamos, fizemos o Selva de Pedra inteiro. A abertura a orquestração do Valtel. Uma coisa bem grandiosa, né? E aí, com os cantores, tudo, a gente tinha todo o controle. Era interessante isso, era muito bom de fazer.
Quando fizemos o primeiro, agora tem mais uma para vocês, Ossos do Barão. Aí vamos fazer o Ossos do Barão, no qual até o Djavan, a primeira música que ele gravou na vida ele fala, chama do Qual É. Mas qual é, de que lado estás? Vou pra frente, foi tu a primeira vais. música que ele gravou, Ele é? nunca tinha gravado. E sua música. Minha, ele sempre conta essa história. Nunca me esqueci. Porque o Djavan era crooner daquelas boates Daquelas importantes boates, do Rio. 706, Number One. Isso. Ele estava sempre ali, Tava né? sempre ali. Com os Marmilito, com Com os outro, Marmilito. né? É isso aí. Aquela Era um turma. desconhecido, né? Mas a Som Livre, eu não sei quem é que já estava de olho, eu acho que era o Eustáquio Senna, que era produtor dessas novelas, já muito de olho no Number One. Você citou que ali estava Márcio Montarroz, cantava Emílio, tocava Osmar e outras pessoas, né? Ali estava todo mundo. E tinham visto o Djavan e chamaram, olha, Marcos, tem que fazer uma música para esse garoto aqui. Aí eu fui lá, toquei para ele, cantando pra caramba. Eu disse, cara, fiz, aí eu toquei de piano, primeira música. Aí fizemos Selva, depois tem o Capitão de Indústria, que depois os Paralamas. Eu acordo para trabalhar, eu corro para trabalhar, eu durmo para trabalhar, Capitão de Indústria. Isso foi do Djalma Dias, que era um grande cantor da época. Mais tarde os Paralamas regravaram essa. Muita coisa foi acontecendo ali e eu fiquei muito apaixonado Por esse isso. universo. Ah, né? Fiquei. Porque, na verdade, né, Sérgio, vamos pensar, as músicas, no fundo, são sempre trilhas sonoras. Por exemplo, o próprio Samba de Verão, ele é uma trilha sonora do Rio de Janeiro da época, de Juscelino Kubitschek. Virou um hino, né? Da Bossa Nova, é uma trilha do sol, da praias, sexualidade, né? de praia. No fundo, é uma coisa que te motiva. Então, quando chega uma trilha que também tem uma história, eu já estava motivado. Eu adoro, hoje eu adoro. Aí fiz a trilha inteira, e várias músicas acontecendo. Aí eles chegaram, eu não sei exatamente a época, eles me pediram duas coisas. Vila Sésamo. Queria a gente estar trazendo Vila Sésamo para o Brasil, que é Sesame Street, né? E queremos trazer para o Brasil e vocês que fazerem a trilha para criança. Mas a gente quer, não é tati-bitati, não. É uma trilha legal, também temos o Garibaldi, temos Funga-Funga, temos o não sei quem mais, mas as mensagens é mensagem legal. Tanto que a gente fez, Você Pode Acreditar em Você, Abecedário, uma dessas coisas não é igual. Ou então a própria Funga-Funga que diz, eles não gostam de mim porque eu sou diferente, porque elas já tinham umas mensagens assim, em termos de hoje, né? Você pode ser diferente, né? E grave como quiser. Aí nós pegamos também a história do Vila Sésamo todo e fomos e fizemos as músicas. Foi a primeira vez que eu toquei o Fender Rhodes, que eu tanto gosto, que é outro tipo de piano que você também conhece, que era do Tião Neto. Gravamos no estúdio da Aquarius, que nós tínhamos em 2 canais. O Valtel Blanco fez a orquestração. Gravamos toda aquela orquestra, tudo num canal, para poder botar a voz depois. Aquários, né? Perto do Municipal. Olha em só. cima da Amarelinho. O Cipó tinha um estúdio ali perto. Também não tinha ali pertinho. Ali tinha uns estúdios pertinho. Pois nós tivemos o nosso. E ali foi gravado Você ouve hoje, você fala, como é que vocês conseguiram gravar esse Vila nível de qualidade, em né? 2... Não sei, eu acho que a gente se superava. Os técnicos eram maravilhosos. Então todo mundo, sabe, aquela coisa do improviso do brasileiro, né? Gravamos e aí aquilo deu maior pé, né? E aí o Boni chama e disse assim, agora a gente quer uma música para fim de ano da Globo. Mas que aí veio outro hino, né? Veio outro hino. Que música? Aí o Boni vai lá em casa. Eu quero que você faça uma música, ele com assim, seja sofisticada, mas ao mesmo tempo tem que ser uma música que tem uma instintiva. Esperança. Novo tempo. E eu vou botar o elenco da Globo cantando. Então não pode ser muito complicada, mas tem que ser sofisticada.
Eu digo, caraca, então tem que fazer uma música que não seja complicada. Eu digo, quantos dias eu tenho para fazer? Ele falou, 2. Eu digo, porra, 2, cara, não é possível. Eu digo, bom, tudo bem, vou pro piano. Foi com o Paulo Sérgio, né? Foi com o Paulo Sérgio e com o Nelson Mota. Ah, o Nelson também. Nelson Mota. Aí eu fui pro piano e disse, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a buscar. Comecei a levada, né? Outra harmonia. Mas tem que ter um refrão. Isso é lindo, então né? ficaram 3 partes. Aí chamamos o Boni foi lá aquele jeito. Você gravou o demo, né? Aí, Ou mostrou para ele sem demo? Lá na casa já do Código da Joia. Ao vivo ali. Chama o Boni. Eu digo, cara, será que é isso mesmo? Aí eu toquei pro Boni e ele falou, porra, é isso mesmo. Não se fala mais nisso, cara. Merda, é isso mesmo. Grava. Foi embora. Letra. Aí Paulo Sérgio e Nelson Mota, aí fomos trabalhar na letra. Qual é a ideia? Ou é um novo dia? A ideia era de botar um novo dia, uma esperança do ano que vem, né? Haja o que houver, mas tem que ter o lado positivo. Fizemos. Era para ser aquele ano. Era para o ano. Só que a música teve um impacto. Ano que vem, outra vez. O outro ano que vem, aí o Boni nos chama. Disse, olha, essa música vai virar música de fim de ano da Globo. Então vamos fazer um acerto. Fizemos um acerto. Para que ela fosse exclusivamente exclusiva deles. para aquela época do ano. E que a gente cedesse, mas fosse da editora, esses acertos, logicamente, burocráticos que tem que acontecer. E foi. E arranjos, até hoje. E virou a música de fim de ano né, que ficou. Eu fico muito feliz. Isso já tem 40 e poucos anos, não tem? Mais, né? isso foi feito em 72. Então tem 54 Cara, tem 54 anos. anos que essa música está no ar. 54 anos, é muita coisa. É inacreditável. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Isso virou uma marca nacional, né? Virou. Porque, sobretudo naquela época áurea da TV Globo, anos 80, 90, isso tinha uma repercussão que não tinha concorrência, né? Que hoje em dia a gente vê essa inundação de coisas na internet. Se eu te pudesse fazer entender, sem teu amor eu não posso viver, e sem nós dois o que resta sou eu assim tão só. E eu preciso aprender a ser só, poder dormir sem sentir teu amor, a ver que foi só um sonho me passou. O amor, quando é demais, ao findar leva a paz. Me entreguei sem pensar que a saudade existe, se vem, é tão triste ver. Meus olhos choram a falta dos teus. Estes teus olhos que foram tão meus. Por Deus, entenda que assim eu não vivo. Eu morro pensando no nosso amor.
ver. Meus olhos choram a falta dos teus. Estes teus olhos que foram tão meus. Por Deus, entenda que assim eu não vivo, eu morro pensando no nosso amor. Bravo! Em 68, você mencionou as dificuldades aqui no país com relação ao regime militar, à ditadura. Como é que isso bateu para você nesse período todo? Se você chegou a ser incomodado pela polícia, pelos órgãos de repressão? Conta um pouco. Eu acho importante fazer esse registro dessa época no Brasil, que muita gente quer ver esquecida, né? Mas é bom a gente falar um pouco sobre isso, inclusive tendo depoimento dos artistas da sua grandeza. Vamos lá. Olha, a primeira incomodada era a censura, né? A censura começava a pegar as tuas letras e os censores, a maioria dos censores não eram preparados, não tinham preparo intelectual, cultural, nem nada. Você ficava à mercê de cada um. Então, tinha coisas absurdas, né? De censurar coisas absurdas. Tinham outras que eles tinham seus motivos, motivos deles, políticos, ideológicos. Não estou dizendo que tinha razão. Mas tinha outras que não tinham nada e eles queriam descobrir. Então, era um problema de você ir lá, ter que discutir. Por exemplo, tinha uma música que a gente falava, a gente queria falar dessa coisa do machismo, dessa coisa. O cara falando para você, minha mulher, você há de parir vários filhos meus varões. Aí ele dizia, não pode botar a palavra parir. A gente falava, mas como que não pode botar parir? Não, essa palavra, se juntar com outro nome, vira palavrão. Seria. Eu digo, mas então não pode botar filho, porque se botar com o filho da puta, vira palavrão. Eu digo, isso está louco. Ah, mas não pode. Tinha que botar gerar. Olha só. Black is Beautiful, a gente mudou para que se integre no meu sangue europeu, para que melhore. Não, a gente falava que melhore o meu sangue europeu. A gente queria dizer isso para mostrar que besteira essa coisa do problema racial, porque o Brasil, o lugar das misturas, e melhora as misturas. Não, melhora não pode. Então tem que se integrar. Então tinha umas coisas assim absurdas, que a gente tinha que sempre tá com esse problema. Viola Enluarada foi censurado durante um ano. Depois liberado. Ficou um ano na gaveta. Ficou um ano na gaveta. Essa mão que toca um violão, se for preciso fazer a guerra, o que é isso? Era uma coisa poética, não pode. Então, agora o pior foi... Tinha um festival da canção, que era no Maracanãzinho, né? Uhum. E todo ano tinha. Aí tinha acabado os festivais, aí a TV Globo resolveu voltar. E resolveu voltar com o festival. Mas aí ninguém mais, os compositores conhecidos não queriam mais participar de festival, então não tinha mais. Tinha passado a época. Então fizeram uma proposta que os compositores. Aí pediram que os 25, 30 críticos mais importantes do Brasil apontassem 30 compositores, ou 25 ou 30 compositores importantes, que eles achassem. Aí apontaram Caetano, Gil, Paulinho da Viola, Tom, Sérgio Ricardo, eu, e Fábio, chegou a 30. E esses 30 iriam já, se colocasse uma música no festival, já iam para a final, não passariam para aquela seleção inicial. Só que nós não aceitamos. Nós pegamos aquilo para fazer um protesto contra a censura. Fizemos um documento, Chico Buarque também. Fizemos Gutenberg, Guarabira. Agradecemos o convite, muito nos honra, dissemos apontado, mas não queremos participar do festival em protesto contra a censura. Temos todas nós que estão sendo censuradas. Mas era apenas para
Mas só que houve alguém do Vegival, que eu não sei quem foi, que levou isso para o governo. Olha aí, o que os caras escreveram. O governo pegou aquilo como se fosse um protesto contra o governo. Aí pegou a mim, o Egberto Chico. Me pegaram em casa, na Codajás, pegaram o Egberto, onde ele morava, e o Chico estava fazendo um ensaio lá no Canecão. Pegamos e nos levamos lá para aquele DOPS, aquele negócio lá. Você tem que esperar um general aí. Aí ficamos esperando o general que não chegava. Vocês estão detidos. Por causa desse documento que vocês escreveram. E lá ficamos esperando. E o Chico queria fumar, não pode não. Pode nada. Aí chegou o general e disse assim, vocês escreveram um manifesto contra o governo. Eu digo, não. Aí o Chico e o Egberto disse assim, a gente não fala com militar. Eu digo, alguém vai ter que falar, porque senão não vamos sair daqui. E eles não falaram. O cara perguntava uma coisa, o Chico virava para um lado, o Egberto para o outro. Aí eu digo, vou ter que falar. Ele falou, vocês escreveram? Eu digo, não. Nossa carta não é contra o governo, é contra a censura. Mas a censura é o órgão do governo. Eu digo, não, isso é outro problema. Nós escrevemos uma carta para o festival, que a gente não queria passar. Não, mas isso aqui está em curso, não sei o quê. Vocês estão detidos, até os outros compositores todos que assinaram. Eu digo, isso é impossível. Você quer que a gente fique aqui até juntar todos esses 30 compositores, cada um está no lugar, cada um está fazendo uma coisa. Mas vocês foram um problema até eu convencer. Então vocês têm uma semana para sair daqui e juntar todo mundo. Aí nós fomos liberados e a gente foi falar com todo mundo. Aí um estava ali, o outro, olha, tem que juntar, porque senão eles vão sair prendendo todo mundo. Nos juntamos, então vamos. Só que no dia exato, resolvemos não ir. Não, vamos lá para aquele bar que todo mundo tomava cerveja lá em Ipanema. Veloso? Veloso. Vamos lá, vamos para lá. Não vou, de caraca. Não vamos, mas só que daqui a pouco a Marieta chegou e disse assim, estão ligando lá para cá, vocês têm que ir para lá. Estão ameaçando. Aí a gente resolveu ir para lá. Aí que juntamos tudo, fomos conversar com esse militar, e ele mais uma vez querendo que a gente voltasse para esse festival. A gente não volta para o festival, não. Vocês têm que voltar. Não volta. Aí confusão, discussão, papapá, até que chegamos ao ponto de dizer não vamos voltar ao festival e nosso protesto é contra a censura. Isso foi uma maneira de nos libertar. De maquiar aquela coisa e vocês saíram fora. Não podiam sumir com aquele extremo. Então, isso, eu estou te falando isso porque isso acabou me causando, mais tarde, um problema. Quando chegou aos anos 75, isso tudo começou a pesar na minha cabeça muito, 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 de uma maneira psicológica, ao ponto de me afetar, e eu resolvi sair do Brasil. Virou um trauma, né? Virou um trauma. Eu digo, não quero ficar aqui, não. Aí eu fiz um autoexílio. Eu estava casado com a minha segunda mulher. E aí fui para lá, para os Estados Unidos. Primeiro fui para Nova York para ficar com o Almir. Depois fui para Los Angeles. Eu não sabia quanto tempo ia ficar, sério. Um exílio, um autoexílio, né? Um autoexílio. Aí quando cheguei lá, sem saber quanto tempo ia ficar, eu recebi um telefonema de um produtor, arranjador, que era apaixonado, que fez arranjos para o Sinatra e não sei quem mais. Marty Page. Sim. Marcos, aqui é Marty Page. O primeiro telefonema que eu Ela recebi... muita coisa. Ela Fitzgerald. Todo mundo. Marcos, é o seguinte, eu estou produzindo com meu filho David Page, que tinha um grupo chamado Toto, um disco para Sarah Vaughan, com música dos Beatles. E ela queria saber, eu queria saber se você quer gravar uma música com ela. Eu digo, cara, né? Primeira coisa que eu estou chegando, eu digo, lógico que eu quero. É um chamado Something, do George Harrison. Você quer? Sim. Fui lá, bolamos a música, eu gravei com a Sarah, é uma bossa, e a música ficou muito boa, o arranjo. Resultado. A Sarah, disse, agora eu quero gravar a música tua, quero que você vá lá em casa. Aliás, simpaticíssima, tocava um ótimo piano, além de cantar. Gravou Preciso Aprender a Ser Só e Seu Encanto, Is the Face I Love, fez do Preciso Aprender a Ser Só o carro-chefe do disco. E aí, Chicago, o grupo Chicago estava lá, quis me conhecer, eu gostava muito do grupo Chicago, aquela mistura de rock com jazz. Fui lá, eles gravaram músicas minhas. E aí,
Aí o Ayrton Moreira, que estava lá com a Flora, para trabalhar com eles, arranjo. E acabei conhecendo um cara chamado Leon Ware, que era parceiro de Marvin Gaye, do Black Music, que eu gostava muito do Marvin Gaye, que era parceiro dele, e gravou música minha, e começou a querer fazer músicas minhas. Enfim, quando eu vi, eu estava já radicado ali, fazendo muita coisa. E o que me fez ficar 5 anos nos Estados Unidos. Tudo isso, eu estou te contando isso, tudo isso por causa daquela situação. Daquela situação de constrangimento. Depois eu voltei. Aí, depois, com os anos 80, eu digo, agora eu sei que o regime agora já está distendendo, como se falava. Aí, em 82, começou a distender. Aí eu voltei. Mas essa é a história. Que coisa incrível. Marcos, fazendo sempre o programa hoje está ótimo, porque a gente está com um elástico para lá e para cá. Eu vou fazer uma esticada na linha do tempo. Na sexta-feira passada, a gente fez uma homenagem ao Bill Evans, lá no Soberano, e o contrabaixista que viajou com você, o Jefferson Leskovich, nosso colega, uma criatura maravilhosa, um grande músico, estava comentando comigo de como ele e os músicos ficaram impressionados com o seu vigor durante esses 3 meses de viagem e a maneira com que você fazia um público muito jovem dançar, eletrificando as plateias. Aquilo me impressionou muito. Eu fiquei conversando com o Jeff ali no camarim do Soberano, sei lá, uma meia hora sobre isso, ele me contando os detalhes, porque isso eu acho que até mesmo é um bom motivo para a gente abordar isso no final da nossa conversa aqui, que é como é que você consegue essa vitalidade e essa capacidade de fazer os jovens de hoje balançarem com a música brasileira mais vigorosa. É uma coisa realmente inacreditável. Me conta um pouco dessa sua magia que contagia esses jovens pelas plateias do mundo inteiro. É uma grande notícia para o Brasil, né? A coisa é o seguinte, a minha música, exatamente por coisa que eu te falei antes, como tem muito da minha coisa do ritmo, sim, que eu sempre gostei muito. Eu cheguei a tocar bateria, porque eu ficava batucando em tudo que é lugar, eu gostava das escolas de samba, eu gostava do baião. Então essa coisa do ritmo, de canto, essa mistura de baião, samba e a próprio jazz, tudo isso, essa coisa rítmica é muito forte na minha música. Então tem muitas músicas, por exemplo, se você quer aquilo tem, se quiser eu tenho, e se quiser também, até acabando tem. Até mesmo você pegar músicas, digamos, estelar, tem que correr, tem que suar, tem que malhar, que eu fiz com o Leon Ware, ela no fundo, ela tem um que é um baião. Essa mistura começou a cativar muito essas gerações novas, os DJs, na época da década de 90, a garotada que gostava de dançar não com batiscar, estaca, mas dançava com Steve Wonder, com David Brubeck e com outros assim. Eles começaram a ver minhas músicas na pista de dança, os DJs começaram a gostar dessa coisa, desse ritmo, dessa minha mistura de coisas. Dizendo, quem é esse cara? Marcos vai. Que é uma assinatura sua muito forte. Que é uma assinatura. Né? Isso foi crescendo. Foi crescendo, saiu da Inglaterra, espalhou para a Europa, e cada vez mais. Aí eu comecei a gravar novos discos, aí vieram os rappers, como Jay-Z, Kanye West, Childish Gambino, e vários, o Tom Misch, que hoje é meu parceiro. Isso tudo começou a pegar um público muito jovem, que escutava não essas músicas mais ritmadas, não só essas, mas também as mais lentas, também misturado uma coisa com outra. E isso foi formando uma geração completamente nova para a minha música. E quando eu vi, estava formado isso. Quando eu fui começar a tocar, o público começou a mudar. Logicamente, tinha um pessoal que já me acompanha há muito tempo, mas as gerações foram crescendo. Todos meus shows hoje na Europa, nos Estados Unidos, tem todo mundo em pé, não é sentado.
Toda perto do palco, como se fosse um show de rock. É. Mas é um público que eles estão dançando, mas ao mesmo tempo eles estão curtindo cada solo. Eu faço um... Ou então bater. Eles sabem, eles são musicais, eles são jovens, eles gostam da dança, da vitalidade. Estão ligados, né? Mas são ligados. Música. E para mim, Sérgio, isso é maravilhoso, porque as pessoas perguntam, mas como é que você ainda tem essa vontade de fazer turnê e tal? Por causa disso. Porque É um combustível, é um né? combustível, É um combustível lógico que as viagens incomparável. tem aeroporto, tem as coisas. Mas, cara, quando você chega no palco, Aí revitaliza. lotado, aí você vai aquela garotada do mundo, você acaba aquilo, é melhor que remédio. Claro. É melhor remédio. Você tinha falado de E remédio. ainda você tem um produtor que é dono de uma farmacêutica, tem tudo a ver, né? Exatamente. Juntar tudo. Então, cara, isso para mim... E eu tenho muito prazer, ao mesmo tempo, de estar dando alegria para esse pessoal. E essa alegria que eu dou para eles me dão de volta. Você está entendendo? Claro, certo? claro, Fica um claro. negócio assim... Uma via de mão dupla. É, de né? mão dupla. Então, o segredo não. O que aconteceu é isso, que as músicas têm muito ritmo, mas tem muita harmonia, tem muito solo. É uma mistura que para eles é diferente e que mexe com eles não só na cabeça, mas mexem também com o corpo. Claro, né? É isso. claro. Toda essa vitalidade envolve também parcerias novas, né, que você vem construindo ao longo dessa fase da sua carreira. Fala um pouco desses novos parceiros, por favor. Isso é quase que uma consequência exatamente dessa proximidade das novas gerações, porque esses parceiros jovens, e que eu gosto tanto, eles me procuram. Querem, porque gosto da minha música, eu sou ídolo deles, mas eu também curto tanto quanto eles. O resultado, e quando o jovem Dionísio, Emicida, Lineker, rapaz, aí é tanta gente que eu faço, Zé Ibarra, e tanta gente que se aproxima, é muito bom, porque isso surge uma coisa nova, né? Claro. Quando você junta duas ideias de pessoas que se gostam, que se admiram, né? Não vou ficar fazendo música porque eu não gosto, mas quando você gosta, dali surge uma coisa nova. Porque é a informação da pessoa, a informação tua, e aí é ótimo, porque é um novo caminho que você junta com outras coisas. Porque esse pessoal novo também, sério, que eu estou citando, eles olham muito o que foi feito, eles conhecem muito. Eles conhecem o Bala Desejo, Zé Ibarra, Dora Bonenabal, Júlia Mestre, né, como eu falei, o Moreno Veloso. Esse pessoal todo está olhando muito lá o que já foi feito. Então, eles têm um elo com a música brasileira muito interessante. Ele tem essas influências. Mas dentro dessas influências, eles criam uma coisa nova. E aí querem criar comigo. Ora, eles que criaram uma coisa, eu que crio outra, junta, surge uma outra coisa. Então, isso é muito bom, é novo alento, é uma nova... As coisas se renovam, né? As coisas vão se renovando, então você vai querendo mais coisas, você vai se acostumando. E minha cabeça está sempre assim, minha cabeça é música o tempo inteiro, certo? O tempo inteiro. Está aqui. É só precisa ser provocada, né? A música é minha alma, é minha É o ar vida. que você respira. É o ar que eu respiro. Então, eu adoro isso. Então, quando chega nova coisa, vamos fazer, a gente vejo resultar numa outra coisa nova. Rapaz, é uma nova sopro assim, na minha vida. Então, é isso. Os novos parceiros são muito, muito bem-vindos. Marcos, querido, muito obrigado Maior prazer. por essa oportunidade de receber a equipe do Soberano aqui na sua casa e muito obrigado por você manter viva essa chama de brilho, de genialidade, de criatividade da música do Brasil, espalhada pelo mundo inteiro, que você é um embaixador da nossa música como pouco, saiba disso. Então a gente espera que você mantenha esse vigor, esse espírito, essa lucidez por muitas décadas ainda e que a gente possa fazer alguns programas pelos próximos anos. Obrigado, Marcos. Muito obrigado a você, querido. Muito obrigado, maior honra. Maravilha. Prazer. Maravilha. Parou, mas olhou só pra mim.
Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar, vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, tá afinado? Só pra estar preparado pro que o Sérgio vai pedir? Boa. Legal? Maravilhoso. Lindo.